Tô aqui na praia, esse estilo meio Casey Neistat, né? Tô aqui na natureza, no ar puro, mas isso aqui é uma compensação, porque eu já tive também nos lugares mais radioativos do mundo. Bora conferir. Eu fui me tocar disso justamente nesse momento que eu tô aqui nessa praia, na natureza, saudável, ar puro. No momento que o mundo tá vivendo pandemia de coronavírus, poluição das grandes cidades, até contaminação da atmosfera por causa do 5G, estão falando desses boatos por aí. E eu pensei, que maravilha, tô numa praia, esse lugar de ar puro, tranquilidade, natureza. Mas você sabia que existem praias radioativas e que a praia mais radioativa do mundo tá aqui no Brasil? Esse bolo é radioativo? Sabe o que é radioativo? Não. Que tem radiação. Eu não quero falar, eu quero brincar. Se você jogar no Google praias mais radioativas do mundo, você vai cair em Guarapari, cidade do Espírito Santo, mais especificamente na praia de Areia Preta, que nem tem tanta areia preta assim, mas tem areia monazítica, que tem muita presença dos elementos radioativos tório e urânio. Inclusive o Brasil, lá na Era Vargas, chegou a exportar essa areia para os Estados Unidos, fazer bombas que eram mais potentes até que a bomba de Hiroshima. Eu acho que você não sabia disso. Mas a quantidade de radiação presente nessa areia não é tão alta assim. E em doses menores pode ser até benéfica para a saúde. Trata inflamação e artrite, segundo alguns cientistas. Mas aí isso me fez pensar. E essa radiação em doses mais altas? Como, por exemplo, numa pessoa que já foi para Hiroshima, para Fukushima, para Chernobyl mais de uma vez, o que será que essa radiação pode ter feito comigo, no caso? Foi pensando nisso que eu resolvi analisar os lugares mais radioativos do mundo onde eu já estive. Aí, sério agora que falou que para de encostar em vegetação é uma das piores coisas para radiação. Should they go inside? Isso é um pedacinho de um chapéu de bombeiro. Foram os primeiros que vieram atender a emergência e depois foram tratados aqui no hospital. A gente pode ficar aqui nesse lugar o mais próximo possível, que a gente chega do reator 4, durante 2 minutos. Chernobyl foi o maior desastre de uma usina nuclear na história. E ainda teve uma série de situações que agravaram todo esse acidente. Primeiro, que o reator explodiu, levando fumaça radioativa para quilômetros e quilômetros de distância. Teve país vizinho que estava sentindo, detectando fumaça radioativa. O governo, em vez de agir rápido, alertando a população, não. Ele quis esconder para preservar a imagem da União Soviética na época. E demorou a agir, demorou a informar os seus cidadãos do perigo que eles estavam passando. Ou seja, muito mais gente foi exposta à radiação do que necessário. 2 pessoas morreram no dia do acidente, do desastre. Mais de 20 morreram nos meses seguintes. Mas calculam-se que mais de 250 mil pessoas morrem de câncer até hoje em função da radiação de Chernobyl. Ainda tem muita gente que trabalha ali na região nessa missão de tentar conter a radiação de Chernobyl. Eles já fizeram mais de uma cobertura, que eles chamam de sarcófago, depois outro tipo de cobertura, ao reator que segue vazando material radioativo. Então dá para ficar relativamente próximo ali do reator sem passar maiores perigos. 1 hora mais ou menos naquele lugar ali onde eu estava na imagem equivale a um raio-x, por exemplo. Quando a bomba atômica caiu aqui, foi o início do fim da participação do Japão na guerra e do fim daquele período do Império Japonês militarista. E esse é o lugar que marca exatamente o hipocentro, né, que chama, porque diferente do que muita gente acha, a bomba não explode quando ela tem contato com o solo, né? Ela explode no ar. A radiação em Hiroshima é decorrência de uma bomba. A bomba nuclear jogada pelos Estados Unidos no dia 6 de agosto de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Uma das maiores tragédias da nossa história. Mais de 80 mil pessoas morreram na hora, isso equivalia na época a 1/4 da população da cidade. 80% dos prédios do lugar ficaram totalmente destruídos. Mas hoje a cidade foi reconstruída e é super habitada, as pessoas circulam para lá e para cá, crianças, mulheres, inclusive ali embaixo do lugar onde a bomba explodiu. É uma praça hoje com o Museu da Paz, onde vão autoridades, turistas, onde as pessoas passeiam. Como assim?
A bomba de Hiroshima tinha 63 quilos de urânio enriquecido, radioativo. O reator que explodiu em Chernobyl tinha 3.600 quilos de urânio. A quantidade de radiação liberada em Chernobyl equivale a 100 vezes mais do que as bombas de Hiroshima e de Nagasaki juntas. A bomba de Hiroshima explodiu no ar, espalhando material radioativo pelo ar que foi se dissipando. O reator de Chernobyl explodiu na superfície, então aquela radiação foi entranhando na Terra, permanecendo e se espalhando de forma mais duradoura. A fissão nuclear de uma bomba tem o objetivo de ser rápida e destrutiva. Aquilo explodiu, devasta tudo e acabou. Já de um reator de uma usina nuclear, ela tem que ser lenta e duradoura para seguir durante muito tempo gerando energia para uma cidade. Not for radiation, just showing it's not too high. And they should be relieved by these measures. It's up to you. Aqui já não pode sair mais da rua principal. Não pode virar à esquerda, direita, é só seguir aqui, parar só quando tiver sinal. Fora isso, não pode parar, encostar em nenhum momento. Fukushima, no Japão, é a cidade que sofreu com radiação e onde eu tive mais recentemente. Em 2011, em função do terremoto e da tsunami, a usina nuclear da cidade também foi afetada, liberando material radioativo na atmosfera, na superfície e no mar até ali. Apesar de ter sido, junto com Chernobyl, o único desastre nuclear até hoje a atingir o nível 7, a categoria 7, a mais grave de todas, Fukushima foi muito menos grave do que Chernobyl. O material radioativo liberado em Fukushima foi mais ou menos 1/10 do de Chernobyl. Apesar do desastre, nenhum reator em Fukushima explodiu, então o material radioativo foi se espalhando pelo mar e levado para o oceano, e o vento também levou muita coisa no sentido do oceano e não para a parte da cidade. Diferente do que aconteceu em Chernobyl, o governo do Japão agiu rápido em Fukushima, alertou os cidadãos, evacuou a cidade e impôs uma zona de segurança, de restrição. Poucos habitantes puderam retornar para o local e muitos funcionários do governo seguem dia a dia ali lutando contra a radiação. Meio tenso, né? Mas aí, para saber melhor o que isso pode ter causado na minha pessoa, eu resolvi falar com uma especialista, né? Mas claro que não desse cenário aqui, que não seria profissional da minha parte. Peraí. Tô em cima da máquina de raio-x. Isso não é radioativamente perigoso, não? Eu diria que no meu caso, tarde demais, né? Então, Fernanda, eu queria saber, para efeito de comparação, que eu falei aqui de radiação na praia de Guarapari, de Hiroshima, de Chernobyl, de raio-x mesmo, dá pra gente fazer esse paralelo entre essas coisas, o quanto elas são radioativas, não? Hoje em dia a gente sabe que a quantidade de radiação ionizante que é fatal, aquela que você, a partir do momento que você absorve, é fatal, independente de qualquer tentativa de tratamento, é 8 Sievert. Tá? 8 Sievert. Isso corresponde a mais ou menos 50 mil tomografias ano. É uma coisa muito alta. É fácil ficar abaixo disso, concorda? É relativamente fácil ficar abaixo dessa quantidade. Atualmente, nos Estados Unidos, eles consideram uma dose anual segura de cerca de 50 milisievert ano, né? Que isso corresponde a mais ou menos 10 a 15 tomografias por ano. Eu gosto de botar tomografia que a pessoa consegue imaginar. Putz, dá para fazer menos, né? 15 Exato. Tomografias no ano. Então, a gente consegue sim comparar. Mas aí tem muitos fatores, né? A gente precisa saber quanto tempo, o quão perto da fonte de radiação. Não é uma coisa assim que você compare, um dia ali, um dia ali. Não, mas você ficou perto, você tocou em alguma coisa, você, né? Levou para casa um sapato que usou lá, que estava com radiação. Então, isso depende. Antes de ir pela primeira vez a Chernobyl, eu fui conversar com você, né, para saber que perigos tinha, o que podia ocasionar. E você falou até na questão de fertilidade e tal. Eu já tive filha, então, em tese, não fui muito afetado nesse sentido. Mas depois disso, eu fui mais uma vez para Chernobyl, eu fui para Fukushima 2 vezes, eu tive em Hiroshima 2 vezes. Esse nível a que eu fui exposto, mesmo que eu tenha passei um dia em cada um desses lugares, mais ou menos, tem algum perigo? Eu posso ter alguma consequência disso? Teoria não, André. Porque assim, o lugar onde eles deixam você chegar e pelo tempo que eles deixam vocês ficarem lá, certamente não existe doses elevadas a ponto de ter um malefício. A radiação, ela é sim cumulativa. Ela se acumula no nosso corpo. Ela não sai. Não é assim, eu fiz um raio-x quando eu era muito pequena, então essa radiação não está mais comigo. Não.
ela fica para sempre, porque o nosso tempo de vida é muito menor do que a meia-vida dela para ela ser extinta. Então, aquele raio-x de braço que você fez pequeno, você acompanha você e se acumula o de Chernobyl e se acumula das viagens até você morrer. Pois é, nem toda radiação pode fazer mal e depende do quanto você é exposto a ela também. Aqui em Búzios, por exemplo, nesse maravilhoso balneário paradisíaco, eu não estou exposto a nada de radiação. Mas outros lugares têm radiação também, como por exemplo as grandes cidades. Grande metrópole tem mais radiação. Nova York, Tóquio tem muito mais índices de radiação do que em Búzios, onde eu estou, ou outra cidade pequena, por exemplo. Outros lugares que tem radiação e você talvez nem saiba. Avião. Quando você está no avião, por ele estar mais próximo do espaço e dos raios cósmicos, ele tem mais incidência de radiação também. Os astronautas, por exemplo, talvez seja a profissão do mundo que mais se expõe à radiação. Alimentos também têm radiação. Você sabia que a banana tem potássio que tem uma quantidadezinha de radiação, ou seja, quando você come uma banana, você fica um pouco radioativo, mas muito pouquinho, não vai fazer mal, pode continuar comendo banana sem problema nenhum. Mas você sabia que tem um lugar que é muito mais radioativo do que Hiroshima, do que Fukushima, do que Chernobyl? Sabe onde é? É o pulmão de um fumante. Isso mesmo, o lugar mais radioativo do mundo é o pulmão da galera que fuma. Pois é, se não bastasse matar mais do que álcool, acidentes de trânsito, homicídio em vários países do mundo, o cigarro ainda mata com a radiação. O tabaco tem altas doses de polônio 210 e de chumbo 210, que são usados nos fertilizantes da lavoura do tabaco. A radiação presente nas folhas de tabaco pode ser maior do que a radiação residual presente em Chernobyl, por exemplo. Um fumante que fuma 1,5 maço por dia, mais ou menos, é exposto ao dobro de radiação que ele seria exposto normalmente. Mas não é só esse o problema. Essa radiação fica presa no pulmão por causa da presença do alcatrão que tem no cigarro também. Ou seja, além de ele colocar radiação dentro do corpo da pessoa, ele ainda encontra uma maneira de prender aquela radiação ali dentro. E o resultado? Esse 1,5 maço por dia, em um ano, vai equivaler a 4.000 raios-x e 400 vezes mais do que um trabalhador numa usina nuclear recebe. Ou seja, é coisa pra caramba. Então, a mensagem de hoje é: não fume. E esse vídeo foi patrocinado pelo Ministério da Saúde, que adverte mentira, não foi nada disso não. Mas não fume de qualquer jeito, né? E é isso, pessoal. Se inscreve aí. Eu sou doidinho? Tá bom. Entra lá no canal youtube.com/AndréFranOficial. Tem a nossa comunidade de apoio também no apoia.se/HNS de História nos Stories. Você pode participar do grupo de WhatsApp, das reuniões por Zoom e de tudo isso que faz esse canal com esses vídeos existirem cada vez mais. Gostou do vídeo? Gostei, mas você é tão doidinho, olha. Dá tchau.